Boa noite, maravilhosas. Estamos iniciando mais um episódio aqui do Segundelas. E hoje eu trouxe uma convidada mega especial para vocês. Para esse mês de setembro, né? Esse setembro amarelo, esse mês onde nós precisamos dobrar a nossa atenção. Então hoje eu quis trazer uma convidada mais que especial. E hoje eu lhe apresento para vocês a nossa convidada. Ellen. Muito prazer, boa noite a todos. É um prazer, Rá, estar aqui com você nessa noite. E obrigada pelo convite. Ai, fiquei muito feliz que você aceitou também. Quando eu mandei o convite, você falou, não, vamos ver você. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, é isso aí, é isso que eu quero. Ainda mais conhecendo você, né? Conhecendo a sua história, conhecendo, assim, a sua vida como filha de Deus, como serva, como pessoa. Esse brilho que você tem, esse encanto obrigada. que você é. Quando eu te vi pela primeira vez no nosso encontro da AME, falei, que menina doce, gente, que meiguinha. Porque eu não sou muito meiga, né? Vamos combinar. Mas fiquei muito feliz que você aceitou. Muito obrigada mesmo, tá? Que Deus abençoe. E vamos iniciar, né, aqui, nosso bate-papo. Fala um pouquinho pra gente, Ellen. Como que foi esse início da sua carreira de psicanalista? O que você fazia antes disso? Que motivou você a entrar nessa área? Bom, eu sou, antes de ser psicanalista, também sou mãe, né, da Lívia, do Léo. A Lívia tem 11 anos, o Léo tem 7. Sou esposa, né? Então eu trabalhava, né, de CLT, e a psicanálise ela entrou na minha vida a partir do momento em que eu tive um deslumbre de um lugar fora daquilo que eu já vivia. Eu descobri que existia uma forma de desenvolver, né, áreas da minha vida, eu como pessoa, e aquilo ali pra mim foi um ponto. Isso aconteceu quando eu sou formada em recursos humanos e eu fiz uma pós de MBA em liderança e coaching, e ali naquelas ferramentas de coaching eu descobri, né, que existia ali como se fosse um universo que eu ainda não conhecia. E o tanto de conhecimento que tinha e que não estava dentro do meu alcance ali, naquele momento. E aquilo me despertou. Mas o coaching, ele tem ferramentas ótimas para nos levar a realizar e cumprir os nossos objetivos. Mas eu pensava assim, legal, né? Porque eu vou sair de um ponto e vou chegar onde eu quero. Só que eu não imaginava fazendo isso sem ter que antes arrumar algumas coisas que não estavam legais na minha vida, né? Principalmente na questão emocional. Então, na minha cabeça era como se eu tivesse deixando a sujeira embaixo do tapete e arrumando todo o resto da casa. Eu sabia que ali tinha sujeira, sabe? Então, não tem como. É o que muitas pessoas faz isso, né? As pessoas fazem muito isso, de querer esconder, né, debaixo do tapete a dor, as coisas. Eu falo assim que quando você vai construir algo, você primeiro tem que se atentar a como que tá a base, né? Como que tá o alicerce? Porque se o alicerce estiver comprometido, se a base estiver comprometida, todo o restante vai ficar comprometido também. Então, eu sabia que existia essa possibilidade de desenvolvimento e crescimento, mas também sabia que algumas coisas precisavam ser reparadas. Mas eu ainda não conhecia a psicanálise nessa época. Mas aí eu fui buscando, né, e principalmente em Deus, com muita regada e muita oração, porque houve um tempo da minha vida em que eu deixei de trabalhar, eu engravidei, fiquei mais ali como dona de casa. E nesse momento aqui também, né, onde eu tive um encontro de mim comigo mesma, e a gente precisa muito desses encontros pra ver, se autoanalisar, né, ver se a vida que você tá levando até então é aquela mesmo que você projetou, é aquela que você queria. E ali eu falei, poxa, trabalho com muitas coisas e eu era boa naquilo que eu fazia, né, era reconhecida, mas eu queria unir o meu trabalho com algum propósito de vida. Não queria trabalhar por trabalhar, sabe, Rá? E aí foi onde eu conheci a psicanálise. E como a psicanálise, ela traz esse conhecimento da base, da raiz do problema, foi onde eu falei, poxa, é isso, porque era o que eu buscava, né? Resolver a questão da raiz
para depois desenvolver o crescimento e alcançar os objetivos e tudo mais. Nossa, que bacana. Que surpreendente. Eu não sabia que você era formada em RH, não sabia que você... Eu nunca trabalhei na área. Não, eu só fiz a faculdade. Eu sou formada em serviço social, eu pergunto se eu já trabalhei. Nunca. Faz 10 anos, mas falei, não, deixa... Então, a gente não entende, né? Mas, tipo assim, todo conhecimento é válido. Porque foi a partir dali, foram passos, assim, que eu fui dando que foram me levando aonde eu tô hoje. Nossa, que legal. E fala pra gente, como é que você concilia hoje, né, a sua nova profissão de psicanálise com a casa, os filhos, que você tem um menino, né, que tá na sala do meu filho. E eles são pimentinha, né? São. E como que é? Como que você concilia? Os meus filhos, eles são muito assim, eu falo, exigentes, mas não é que eles são exigentes, né? Que eles dependem mesmo ali de atenção nesse momento, né? De afeto. E então, assim, eu procuro ter uma agenda, né? Estabelecer ali limites de horários, de compromissos, para não ficar só imersa naquilo que eu gosto. É porque eu tenho uma questão com hiperfoco. Então, eu fico hiperfocada ali em coisas e eu posso acabar esquecendo de dar atenção a outras coisas. Então, como eu sei que eu sou dessa forma, eu também fico ali me policiando, vendo se eu não tô só focando numa coisa e deixando outras de lado. Mas eu acho que o primordial é isso, é estabelecer horário, é colocar agenda, né, pra saber separar tudo certinho. E eu procuro levar tudo com muita leveza. Eu falo assim que eu não deixo de lado, por exemplo, o meu lazer. Eu sou super a favor de férias, né? Eu acho que dinheiro não é tudo, né? A gente precisa saber balancear todas essas coisas. Então, eu procuro levar com bastante leveza. Eu não fico bitolada no trabalho. A gente tem que prestar atenção nisso, né? Principalmente porque a gente tem filhos. E que nem eu costumo falar pra mim mesma, às vezes, né? Quando eu tô em casa, eu falo assim... eu escolhi estar em casa com as crianças. Eu escolhi trabalhar em casa para ter mais tempo com as crianças e não tô tendo tempo para as crianças. Então, você falou de agenda, de organizar, eu tô me policiando muito nessa questão. Porque, para mim, no início, foi bem difícil por conta do quê? Eu queria muito organizar a casa. Eu quero deixar minha casa organizada, eu quero arrumar minha casa, eu quero isso, quero ficar com as crianças, eu quero... E nem ficava tanto com as crianças, porque o meu hiperfoco era na minha casa. Sim. Era assim, se tivesse uma coisa fora do lugar, a louça suja, a banheira, o quintal, e isso e aquilo. Então eu ficava pegando as coisas aqui, a hora que eu via já era meio-dia, almoço, levar as crianças pra escola. Não tinha ficado com as crianças, não tinha feito o que eu ia fazer. E aí acabou virando uma bola de neve a minha vida. E eu sentei, orei, respirei. E entrou uma pessoa também na minha vida maravilhosa, que me ajuda até hoje bastante a me encontrar, né? Ela fala assim, o seu aqui agora que importa. Como que tá o seu aqui agora? Eu falo, o meu aqui agora tá daquele jeito. E aí, quando eu comecei a trabalhar pra mim mesma em casa, com as minhas coisas, eu comecei a fazer isso, a me policiar nessa questão. Comecei a fazer uma agenda, a prestar atenção se eu tava dando tempo suficiente para os meus filhos. Hoje eu deixo tudo. Se eu tenho que fazer lição de casa com eles, eu sento e faço lição de casa com eles. Se quer que eu vou assistir um desenho, fui com eles na praça. Então, isso pra mim é o que me importa. Eu ter esse momento com eles, que é o que eu quis a minha vida toda, desde que eu virei mãe, né? Porque quando a gente vira mãe, a vida da gente muda. Eu falo assim que ser grávida num dia, você pariu a criança no outro, parece que você já mudou. Muda. A criança nasceu no outro dia, parece que brotou uma mulher que você fala, nossa, onde é que ela tava? E uma força, né, menina? Verdade. Porque a gente passa madrugadas acordada, e várias coisas, vários picos de mudança que a gente tem na nossa vida, que é assim, do dia pra noite, realmente, literalmente, né? Sim. Mas a questão é essa mesmo, Rá. E quando se fala de empreendedora, é muito disso, porque você ser CLT, você sabe que você vai ter um horário para entrar, você sabe que você vai ter um horário de almoço, horário para sair, mas a empreendedora não, ela tem que administrar o tempo dela, né? E isso é muito importante para que ela possa ter equilíbrio na vida com as outras isso coisas. É muito importante.
para quem quer empreender, quer começar de casa, trabalhar tipo em casa, fazendo alguma coisa, que seja doce, bolo, alguma coisa assim, artesanato, tem que entender isso, né? Porque a gente tá em casa, a gente quer fazer tudo serviço. Aí a gente tá pra fora, trabalhando fora, a gente quer fazer serviço. Então assim, de qualquer coisa, a gente sempre tá pensando no serviço. E a vida não gira em torno disso. Isso. Dessa correria toda que a gente... Porque mulher é mais acelerada, né? Eu, nossa, sou muito acelerada com as coisas. E aí, por isso que eu tento hoje respirar mais, me centrar mais, porque eu sou muito ansiosa. Então, isso eu tô tentando quebrar esse paradigma na minha vida, porque não é fácil. E, vamos lá. Explica pra mim aqui uma coisa. A gente sabe que empreender é desafiador, né? E muitas vezes solitário. Qual foi o momento mais difícil que você enfrentou, desde que você iniciou nessa jornada? Eu acho que é o começo, Rá, porque no começo ali é algo que você faz sem saber onde aquilo vai te levar, né? Tudo que é novo traz insegurança, traz medo. O medo é comum, não é algo, né, fora do normal. Todos nós temos que ter, é algo que nos mantém seguros, só que em excesso ele pode nos prejudicar. Então tinha aquela questão do medo. E aí vem todas aquelas questões, né? Nossa, será que eu vou conseguir dar conta? Será que vão gostar daquilo que eu tô fazendo? Como eu vou ser recebida? Né? Tem ali um monte de questões que são envolvidas e esse começo pra mim foi muito difícil, né? Por conta, até mesmo, eu digo assim, de questões emocionais minhas. Porque assim, apesar de eu já ter estudado muito sobre o comportamento humano, sobre as emoções, a mente... eu ainda sou humana, né? Sim. Eu ainda tenho questões, eu sempre tô me autoanalisando, continuo estudando, né? Porque é algo que, assim, que não tem como a gente deixar de estudar. Sempre tem conhecimento para ser agregado, é vasto. Então, era mais uma questão ali mesmo minha de insegurança. Então, esse começo para mim foi muito difícil. Mas o que foi, assim, que eu considero que foi primordial? O apoio, né? A rede de apoio. Ainda que eu sei que muita gente vai falar, não, mas família que menos ajuda nesse momento, os parentes eu sei. Pode ser que eles não sejam seus clientes, mas pode ser que eles vão ser ali um apoio para você, de motivação, de inspiração, né, de sustento para que você consiga elaborar o que você faz de melhor. Então eu considero que tenha sido isso. Não que depois não vai vir outros desafios. Os desafios eles vão continuar vindo, né? E a gente tem que aprender a lidar. E eu acho até bom que venha, porque é em cada desafio que a gente vai superando, que a gente vai aprendendo e amadurecendo, né? E criando autoridade também naquilo que a gente faz. É isso mesmo. É isso mesmo. E Ellen, na sua visão, qual é o peso da saúde mental na vida da mulher empreendedora? Eu acho que é um peso grande a saúde emocional da empreendedora, porque justamente por conta disso que a gente já falou aqui várias vezes, dos muitos papéis que a mulher desempenha, né? Porque você falou em alguns momentos aqui, o quanto você quer estar com seus filhos, o quanto você queria manter a sua casa organizada e fazer o seu trabalho. Mas em nenhum momento a gente falou, mas eu também queria cuidar de mim, né? Nossa, menina. Isso sempre fica pra depois. Acaba que acontece. A gente sempre se coloca por último em todas as questões. Tem que cuidar do marido, tem que cuidar da mãe, tem que cuidar da irmã, do filho, da casa, do trabalho, principalmente, porque a gente quer também prosperar e ser bem-sucedida naquilo que a gente faz. E acaba que a gente se coloca sempre em último lugar, né? Seja pra cuidar do nosso emocional, seja pra elevar a nossa autoestima também, né? Pra se cuidar, assim, comprar alguma coisa pra nós, né? Nossa, então... eu tenho esse problema, viu, Ellen? Principalmente comprar as coisas pra mim. Que eu falo que eu vou na loja pra comprar uma coisa pra mim, eu já vejo coisas pras crianças, pronto. Então, eu acho que o peso é um pouco disso. Por às vezes a gente não saber equilibrar todas essas coisas, né? Porque tá tudo bem a gente ter múltiplas funções, mas a gente precisa também, de vez em quando, parar e ter esse olhar atento e voltado pra nós, né? Desse cuidado mesmo com a gente. E fora a questão de se acolher, né? Fora a questão de ser carinhosa consigo mesmo. Eu falo assim, a gente é tão solidária, né? A gente procura ter um coração bom. Quem que não procura? Falar, ser bom com o outro.
é algo que já é da nossa essência. Eu vi um vídeo essa semana, né, sobre isso. Eles fazendo um experimento com bebezinhos. Eles deixavam, por exemplo, um pregador cair e estavam pregando alguma coisa ali e ficava fingindo que não conseguia pegar. E aí o bebezinho levantava, pegava o pregador e entregava. Para comprovar que isso não é ensinado. Isso já nasce com a gente, essa vontade de ajudar, de querer ajudar o próximo. Então a gente é tão solidário com o outro, mas muitas das vezes a gente esquece de ser dessa forma conosco mesmo. Acaba sendo muito crítica, né? Muito punitiva. Então, não ter esse equilíbrio, não saber gerenciar toda essa questão emocional, torna-se sim um peso muito grande na vida da empreendedora. Isso daí também pode acarretar até não querer parar, né, de empreender. Achar que não é pra ela, né? Isso. Que eu falo por experiência própria, que eu nunca imaginei trabalhando, quer dizer, minto, eu já imaginei eu trabalhando em outras áreas, mas não empreendendo. Não eu começando um negócio, não eu tentando estruturar algo pra mim. E essa semana eu tava conversando com meu marido, inclusive, né? Eu tava conversando com meu marido e eu falei pra ele, eu falei, nossa, amor, tá difícil algumas coisas, né? Falei, tô orando, tô pedindo direção pra Deus. Eu falei, mas eu não sei o que Deus quer. Ele falou, amor, às vezes Deus não quer que você trabalhe pro outro. Porque eu fiz curso de social media. Então, assim, quando eu vejo alguma coisa que tá precisando de social media em alguma loja, algum espaço, algum local, eu entro em contato, eu converso, já fui fazer entrevista. E aí eu falei, ou eu sou muito ruim, eu falei, ou eu não sei o que tá acontecendo. Aí ele falou assim, pode ser que Deus não queira. Aí eu falei, era isso aí, então. Aí eu falei, então eu vou começar a orar diferente, porque eu tô orando errado. Falei, porque... E eu me cobrava muito, muito. E assim, graças a Deus, meu marido, ele é uma pessoa bem centrada para as coisas, sabe? Então, assim, aí quando eu tô, assim, muito assim, ele falou... Aí ele me coloca na casinha. Calma, não é assim. Então, assim, graças a Deus que eu tenho ele nessa questão. Porque eu passei por um processo, desde que eu fiz a transição de carreira... E quis empreender, quis começar algo. Um processo que só eu e Deus sabia, que nem ele sabia. Era só eu e o pai. cobra muito, né? Eu me cobrava muito em todas as questões. Na minha questão física, na questão das crianças, na questão do meu casamento, na questão da igreja. Acho que outra coisa importante pra gente falar agora que a gente tá falando sobre isso é as expectativas que a gente coloca sobre nós. Né? Porque muito não tá do que você não está conquistando, mas do tamanho que tá a sua expectativa em cima daquilo. Porque assim, às vezes a gente quer começar já tudo dando certo, né? Tudo, nossa, com muitos clientes, agenda super lotada. Mas o começo, muitas das vezes, foi pequenininho, né? Foi de passo em passo ali, de passinho de formiguinha. E quantas pessoas não começou na garagem de casa, né, Rá? Nossa. Que começou ali no boca a boca, em casa, no delivery, né? E depois foi tomando proporções, foi crescendo. Então, é muita da expectativa que a gente coloca. A gente precisa parar um pouco e ver se o que tá pegando aqui. Por que eu acho que não tá legal? Será que realmente não tá legal mesmo? Ou a minha expectativa que tá muito alta em cima daquilo que eu tô fazendo, né? E do que é o normal acontecer. É verdade. Me descreveu aí, viu, amiga? De verdade. Porque desde que eu saí da prefeitura, eu sou assim. Eu me cobro 24 horas por dia. E eu tava já ficando com o meu emocional totalmente abalado, tendo crise de ansiedade, que era uma coisa que eu já não tinha fazia muito tempo. E eu falando assim, não aceito mais isso na minha vida, não aceito ficar desse jeito. E graças a Deus, assim, eu acredito também que foi uma experiência minha com Deus. Eu acho que ele queria, acho não, né? Ele quis, acho que me moldar, porque eu sempre peço isso pra ele. Falo assim, me molda como o senhor quer, porque eu tô aqui pra te servir, pra fazer a sua vontade. E graças a Deus, Deus me trabalhou muito nessa questão minha e ele. A intimidade, aquela igual no versículo, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e vai falar com ele. Quando eu tava nos picos meu, assim, tipo, de estresse, de ansiedade, de angústia, nossa, parecia que tinha dias que eu tinha uma angústia tão grande dentro de mim, tão grande, que eu falava, eu não vou dar conta. Eu falei, eu não vou dar conta, eu vou mandar currículo, eu vou fazer qualquer coisa, não dá pra mim. Isso não é pra mim. E o Espírito Santo falava, vai no seu quarto. Entra lá no seu secreto. Aí eu nem dobrava o joelho, minha filha, já caía de cara no chão chorando já, porque não dá nem tempo. Que a presença e o consolo de Deus. Então assim, eu tive essa experiência.
Eu acho que pra mim, assim, acho que Deus queria que eu tivesse essa experiência com ele. Né? Essa experiência de tipo assim, eu sou teu pai, eu tô aqui. Me pede o que você quer. O que tá acontecendo? Entrega pra mim toda a sua ansiedade, tá aí, ó, tá na palavra. E aí eu comecei, eu mesma me curar, me tratar com Deus. Então eu acho que Deus queria que eu vivesse essa experiência com ele, pra hoje eu poder compartilhar. Eu tive um tempo parecido assim também. Porque eu acho também muito vai da cultura que nós crescemos. Porque assim, nós fomos ensinadas, nós mulheres também, que nós precisávamos ser produtivas, independentes. Sim. Né? Então, quando a gente se vê, por exemplo, sem fazer nada, a gente acha que não tá fazendo nada, né? Mas a gente tá assim. Então, eu tive um tempo também onde eu fiquei de molho. Né? A gente fica na caverna, né? Foi muito difícil. Foi muito difícil, porque eu tava acostumada a tá trabalhando, a tá desempenhando alguma coisa ali, sempre alguma coisa. E Deus também me deu esse tempo de conhecer a Ele. Foi bem assim que Ele falou, é tempo de me conhecer. De se conhecer também, porque quando a gente conhece a Deus, a gente se conhece, né? Então, foi um tempo, assim, precioso. Então, eu até queria falar pra quem tá assistindo, se hoje você não tá empreendendo, não tá trabalhando, mas tá de molho, que nem a gente ficou. Tá na caverna. Talvez seja tempo de você aprender aí com Deus, né? De se conhecer e entender qual é o próximo passo, né? Que você precisa dar. Então, esse tempo também é importante, né, Renata? Muito importante. Eu falo que o Segundo Elas é um projeto de Deus. Porque eu Paulinha, a gente conversou... Foi nesse tempo, né? Foi nesse tempo. De molho que Deus te deu. Foi nesse tempo. Eu tenho certeza. Eu participei de um podcast aqui nesse lugar. E a gente trocou umas figurinhas, umas ideias. Eu falei, vamos ver, né? Mais pra frente, quem sabe. E Deus usou 3 pessoas que, inclusive 2 delas não, tipo assim, não é de igreja, crê em Deus. E falou pra mim disso, por que você não faz um podcast? Você fala e tal. Eu falei, não, menina, eu falar é uma coisa, eu estar num podcast é outra. E aí eu comecei a falar com Deus, falar, pai, o que o senhor quer comigo? O que o senhor quer comigo? E sempre naquela, tipo assim, Deus falando e você, tipo, será que é isso? Será que é isso? E numa segunda-feira eu acordei, abri o meu olho, e meu coração queimando, podcast. Vou fazer um podcast. Eu falei, uau, vamos fazer um podcast. E acordei o coração, de verdade, Ellen, o meu coração queimava. E eu falei, agora? Peguei o celular, mandei mensagem pro Paulinho, falei, Paulinho, o que você acha da gente começar um podcast? Eu falei, se Deus tiver negócio, ele vai falar, não, vamos fazer. Minha irmã foi primeiro mais rápido que eu. Acho que nem tempo de ouvir meu áudio. Então falou, vamos, ele já falou, vamos. E vamos. Amanhã. Não, foi assim. Foi assim mesmo. Foi assim mesmo. Ele falou assim, vamos começar quarta-feira. Isso era na segunda. Eu falei, quarta-feira? Eu falei, quarta-feira, tá bom. Aí depois eu falei, nossa, quarta-feira eu não posso, porque eu tenho célula, tenho um compromisso da igreja que eu tomo conta. Mas eu tinha falado, eu pensei, olha pra você ver como que é o Espírito Santo também, quando a gente tá na direção de Deus. Eu falei, eu mudo a célula da quarta-feira, converso com as meninas, como eu que dirijo a célula, vejo um outro dia da semana. Só que a minha semana, eu tava contando pra Mila, esses dias, ela falou, nossa, eu falei, filha, a minha semana, o único dia meu, assim, agora, tá ocupado é segunda-feira. Porque as crianças fazem as coisas, eu levo, eu busco, tem os compromissos da igreja. E aí, eu peguei e falei assim, eu vou fazer na quarta-feira. E aí o Espírito Santo falou pra mim assim, não. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Eu falei, toma uma lapada. Aí mandei mensagem pro Paulinho, falei, se Deus tá no negócio, vai ser outro dia. Eu mudo qualquer outra coisa da minha rotina, da minha semana, não tem problema. Que não seja em relação à igreja, né? O meu compromisso com Deus, que vem em primeiro lugar. E eu mandei pra ele a mensagem, eu falei assim, Paulinho, eu não consigo de quarta. Eu falei, eu tenho compromisso com a igreja. Eu falei, pra mim o importante é eu fazer a obra. Eu falei, olha, de segunda-feira, eu conversei com meu esposo antes, né? Que é meu companheiro. Falei assim, amor, o que você acha na segunda e tal? Porque a segunda era o momento que nós tínhamos entre nós 4, com as crianças. Ele falou, não, pode ser. Eu falei, fechou. Se o marido concordou, o Paulinho concordar, Deus tá no negócio. Ele, não, pode ser. Já vem amanhã aqui, a gente já grava. E semana que vem a gente já começa. Eu falei, oi? Falei, Deus tá no negócio. Foi desse jeito. Na outra semana eu já tava aqui com a convidada, já nervosa, fazendo podcast. Eu falei, meu Deus, foi muito rápido. Eu achei que ia demorar um mês. Mas o de repente de Deus chega na nossa vida assim, né? E hoje eu tava escutando um louvor que eu amo muito. Mas a preparação foi naquele tempo, né? Menina, foi na caverna. Foi na caverna. Eu acho que foi uns 3 meses. Né? Foi uns 3 meses que a gente conversou. Claro que a gente fala, não tá acontecendo nada. Tá acontecendo. Não, foi... A gente que não vê, né? Mas foi, tá acontecendo. Foi bem assim comigo. Tipo assim, eu falando, Deus, mas não tô vendo nada mover, não tô vendo nada acontecer.
o senhor falou que eu podia ir e eu fui. E agora? E agora? O que eu faço? Mas agora tô aqui, tô começando. Glórias. E agora, falando de setembro, né? Setembro lembra da importância de falar sobre a saúde emocionais. E quais os sinais que uma mulher empreendedora deve observar para não cair no burnout? Menina, eu fui conhecer essa palavra há mais ou menos uns 2 meses atrás, porque eu conheci uma moça que ela trabalha nessa área do burnout, de ajudar mulheres a não cair nesse pico de burnout. Nunca tinha escutado essa palavra. E fala um pouquinho pra gente aí, quais são os sinais que uma mulher empreendedora deve observar para não cair, né, ter esse burnout na vida. Tá. O burnout, para quem não sabe, é uma palavra, né, que hoje se usa muito, mas é o mesmo termo daquela estafa, né? Que quem é mais antigo conhece como estafa. Estafa, aquele cansaço, exaustão, né? A pergunta é o que deve fazer para... Quais sinais? Os sinais. Que elas devem observar. Tipo assim, ó. O que elas devem observar para elas não chegar nesse pico do burnout? Que eu sei que não é uma coisa muito boa, né? Eu tava vendo. Não é legal, né? Precisa ver como é que está a questão da saúde emocional, física, né? Física, se a gente for falar, dores de cabeça recorrente, imunidade baixa, né? Picos de estresse, sabe, aquela sensação de angústia o tempo todo, choros frequentes sem causa aparente, ataques de ira. Nossa, acho que eu tive um burnout nesse tempo que eu fiquei nesse pico de transição de carreira. Sim. Eu acho que eu tive isso aí. Pode ser, olha só, você não estava necessariamente empreendendo, mas teve um pico. Isso acontece também. Na transição. Então é muito importante. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque se a gente não tem essa atenção para prevenir, né, depois tem que fazer o tratamento. Fazer um tratamento de qualquer coisa é mais complicado. Se a gente consegue prevenir, trabalhar com a prevenção é bem melhor. Então tem que ficar atento a todas essas questões. Isolamento social, a pessoa não quer mais ficar ali tendo contato o tempo todo. Ou então fuga, né? Dorme muito ou dorme pouco. Ou então busca fuga no próprio trabalho, tá sempre ali buscando... Tá fazendo alguma coisa, sabe? Ocupado o tempo todo. Então tudo isso são sinais de um possível... De uma proximidade ali, de um burnout. Nossa, interessante. Eu já não sabia dos sintomas, né? E eu fui conhecer, como eu falei, a palavra por causa dessa moça. E depois, quando eu convidei, que eu fui elaborar umas perguntas, ver que tinha também, eu fui ver o que era. E assim, eu nunca tinha ouvido falar e realmente, se a gente não se atentar, a gente realmente tem, porque eu acredito que agora você falando dos sintomas, que eu acho que eu já passei da minha fase, me curei sozinha. Sim. E fui. Mas foi Deus, porque a gente sozinha não consegue nada, né? Sim. Uns sintominhas aí. Algumas sequelas. Mas nada que uma terapia não resolva. Não. Resolve. Né? E como diferenciar um cansaço passageiro de algo mais sério, como uma depressão? Porque às vezes a gente acha assim, tô cansado, quero só ficar aqui deitada descansando. No outro dia a mesma coisa. Como que a gente consegue diferenciar isso? A diferenciação... outra pergunta muito importante, né? Porque às vezes a gente acaba tratando algo que é sério como algo normal, né? E isso é uma coisa também que só vai agravando, só vai piorando a situação. A gente vai procurar analisar isso vendo o quanto essa pessoa está tendo prejuízo nas áreas da vida dela, né? Qual que é a intensidade com que ela está se sentindo cansada, exausta? Por quanto tempo? Qual que é o período dessa exaustão? Dias, semanas, meses, né? E o quanto isso está afetando, né, a vida dela pessoal. Então, se a gente for parar para analisar, um cansaço normal, quando a gente pratica uma atividade física, quando a gente tem algum assunto delicado emocionalmente, isso tudo nos desgasta e traz um cansaço para nós. Só que depois quando a gente descansa, tem um tempo de lazer, esse cansaço ele é recuperado. Nós somos revigoradas. Sim. Né? Na questão do burnout, não.
esse cansaço, a pessoa descansa e continua cansada, sabe? Quando dorme, acorda cansada. Coisas assim que a gente tem prazer de fazer. Mesmo cansada, se for uma atividade que nos dá prazer, a gente faz, né? E sente prazer em fazer. O burnout, não. A depressão, desculpa, né? Você falou da depressão. A depressão, não. A pessoa ela não sente prazer em fazer. Ela fica ali com o nível de prazer dela 0. Então, é algo que é dificultoso. Tarefas simples do dia a dia. Coisas que ela desempenhava com facilidade. São coisas mais complicadas a se fazer. Então, dá para diferenciar dessa forma, né? É um cansaço comum, é algo assim que não diminui, quer dizer, você não deixa de fazer, diminui o seu desempenho. A sua produtividade vai diminuir, vai cair um pouquinho, mas você vai continuar fazendo. Agora, a questão da depressão, não. Ela zera realmente, né? A pessoa ela não busca mais ter um convívio social, ela tende a se isolar, não sente vontade de fazer as coisas. E Ellen, eu vou falar por uma experiência própria que eu passei com alguém da minha família. Quando não demonstra sinal de depressão, assim, a pessoa convive bem em sociedade, tipo, brinca, sai, tem os seus afazeres. Aparentemente é uma pessoa normal, tipo, tem uma vida normal, não tá em depressão, tá tranquila. Como que a gente consegue, tipo, possível, assim, detectar? Hoje, depois do que aconteceu, a gente presta atenção em alguns detalhes, mas, assim, fala assim, cara, era detalhe tão pequeno que a gente não conseguiu prestar atenção. Realmente. E aconteceu o pior. Então, assim, eu fico até emocionada de falar, porque foi uma tristeza muito grande, foi algo que aconteceu e a gente não... Ninguém, nem quem era próximo 24 horas, não percebeu. Porque era normal. Sim. Tinha uma vida normal. Muitas pessoas camuflam, né, a questão emocional. Pra não parecer fraca, pra não parecer, né, menor ali, pra às vezes não incomodar. As pessoas têm muito essa questão, não quero incomodar, não quero atrapalhar. Então, realmente fica uma coisa mais difícil de você analisar. Então, tem casos que são impossíveis realmente, porque a pessoa acaba levando uma vida normal, substitui ali a tristeza com sorrisos. Então, aos olhos, assim, é difícil analisar. Então, eu falo assim, pra quem passa por isso e está do lado de pessoas que têm esse comportamento, não se culpar. Porque a primeira coisa que a gente faz é se culpar. Poxa, como eu não vi? Né? Eu não fiz nada pra ajudar. Mas a questão é que você não tinha como. Né? A pessoa não deu indícios ali para que você visse. E até pra gente, assim, analista, precisamos de um acesso para poder chegar em lugares, né, onde a gente possa trabalhar ali com o paciente. Porque se ele não nos dá essa liberdade, se ele não tem confiança em se abrir e falar de coisas ali pra gente, fica até pra gente é difícil o acesso. Né? Então, não se culpem pessoas que estão, né, passando infelizmente por situações parecidas, porque realmente, infelizmente, não é sempre que a gente vai conseguir identificar ali uma depressão, principalmente se for nessa camuflagem. E assim, eu sempre tenho pessoas assim próximas a mim, familiares, né, que já sofreram, já tiveram depressão, inclusive pessoas, minhas sobrinhas, pessoas novas, e eu sempre escutava assim, é frescura, é frescura, sim. é frescura. Eu falo, cara, frescura, alguma coisa tá acontecendo. Antes de tudo, não com essa pessoa que aconteceu, sim, com outras. E até um tempo atrás também, eu estava com uma sobrinha minha que ela tava ficando muito no quarto, trancada, não queria comer, não queria fazer nada. Falei, não, gente, vamos ter que dar uma revivada nessa pessoa aí, nessa criança, nessa menina. E aí começamos a ir na casa dela, conversar, chamar pra ir pra igreja, sair. Porque tava entrando. E aí as próprias pessoas da casa, é graça. Eu não sei lidar. Eu não sei o que fazer. Eu escutei até, misericórdia, já escutei até isso, quer se matar, se mata logo. Eita, Jesus. Sabe, tipo, gente, é delicado, né? Eu falo que a dor do outro não é a minha dor. Sim. Não é a sua dor. Eu não sei o que você passa, você não sabe o que eu passo. Então não tem como a gente falar assim, é frescura, né? Porque não é frescura, é dor, todo mundo sente, né? Tem uma passagem na Bíblia, que eu não vou lembrar agora onde tá, mas quando Davi ele sai para uma guerra e quando ele volta,
Acho que foram os amalequitas, foram lá e pegou 2 esposas dele, pegou esposas de outras pessoas lá, os filhos, levaram os bens e ele chega, acho que ele estava com 600 homens ali. E quando eles vão ao resgate, eles não sabiam nem para onde que tinha ido todo esse pessoal. 200, eu acho, dos soldados dele que já estavam voltando de uma guerra, não conseguiram atravessar um vale que tinha lá que atravessar. Porque eles estavam cansados, né? E quando eles resgatam e voltam com os despojos, voltam com aquilo que eles tinham pegado de bens de volta, aqueles soldados que foram com Davi, que lutaram, falaram, não vamos dividir com eles, vamos só devolver as esposas deles e a gente não divide, porque eles não foram junto. Aí Davi, né, homem sábio de Deus, falou, não, porque não foi com a força dos nossos braços, foi Deus que proveu pra gente a vitória. Então a gente vai dividir sim, vai compartilhar. E porque muitas das vezes a gente estando forte, olha pro outro e fala, é fraco. Né? Ele não consegue. É frescura, mas não é assim. Né? Tem momentos da nossa vida em que nós estamos cansados, nós passamos por situações que só nós sabemos. Então a gente precisa ter esse olhar assim de compaixão e sempre antes de fazer algum julgamento, né, pensar, poxa, o que essa pessoa está passando? O que se passa na cabeça dela? Qual que é a história de vida dessa pessoa? A gente olha, não faz ideia, né? Eu amo, gente, ouvir histórias. Eu amo esse ambiente que eu tenho, assim, de profissão, porque eu amo isso. Poder ouvir, falar, olhar no olho dela e falar, poxa, você foi forte, né? Quanta coisa que você passou e você tá aqui. E é isso, Rá. Então eu acho assim, precisa mesmo... Que bom que você tem esse olhar, né, sensível. E que a gente possa desenvolver, né, essa sensibilidade realmente. Porque às vezes a pessoa tá do nosso lado, precisando ali de... Às vezes, gente, é só um acolhimento. Um abraço. Um abraço. Né? Um abraço. Um abraço. Eu aprendi... eu nunca fui muito de afeto, assim. Sabe? De ficar abraçando, essas coisas. Mas a minha mãe, você sabe, né? Minha mãe é amor. Ela não pode ver uma pessoa que ela conhece que ela tá abraçando. Eu sou do abraço também. E aí, Deus veio trabalhando muito tempo, depois de tudo que já aconteceu desde 2021 pra cá, na minha família, na minha vida. Eu comecei a ficar mais sensível nessa questão, assim, tipo assim, eu não gosto de abraço, eu gosto. Mas eu não gostava de ficar, tipo, abraçando aquela coisa. Qualquer pessoa, né? Isso. E hoje, à frente, assim, junto com a minha mãe da igreja, eu já abraço todo mundo. Chego lá nas meninas, abraço. E quando eu cuido dos jovens também. Porque jovem a gente sabe como que é também, né? Os jovens, ainda mais tem o pico de adolescente, da infância para adolescência, juventude, tá? Se descobrindo. Então, hoje, minha filha, eu abraço todo mundo. Meu marido fica até olhando, porque eu não era assim. Tipo, meu amor, como que você tá? E abraço. E eu ouvi 2 vezes de uma jovem da minha igreja que o meu abraço cura. Ai, que lindo. O abraço dela cura. Ela levou uma visitante na igreja e falou assim pra ela, vem aqui. Falei, oi, meu amor, vem aqui, abraça ela tá precisando do seu abraço é muito bom, seu abraço cura, abraça ela, tá precisando. E assim, o prazer de ouvir isso, sabe? Porque assim, eu não sou ninguém, mas saber que um simples abraço. Uma coisa tão simples. É algo que qualquer pessoa pode fazer. Acalma, né? E aí eu acho que eu amo hoje abraçar. Eu abraço mesmo. Eu vou abraçando todo mundo lá na igreja. Meu marido fala, acabar o culto, a gente vai embora. A hora que eu tô vendo as meninas lá, eu tô lá, meu amor, abraça aqui, abraça ali. Porque como eu falo, é mais sobre a gente do que sobre a pessoa. Exatamente. A gente abraça e a gente também vai receber o abraço da pessoa. Então assim, ao mesmo tempo que a gente tá curando, a gente pode ser curada. Sim. Ao mesmo que a gente tá aliviando a dor de alguém, a gente pode ser aliviado. E a questão do gostar ou não de abraçar também tem muito a ver conosco e com aquilo que está dentro do nosso coração, né? Com as nossas emoções. Por que evita os abraços? Por que não gosta muito? Será que não foi acolhida quando precisou? Né? Será que aprendeu a lidar com tudo sozinha? Né? E a fazer tudo sozinha e hoje tem dificuldade de receber ou de dar? Né? Então tem tudo aí uma questão. Quem sabe você foi curada e muitas das vezes a gente é curada assim, dessa forma, né? Se colocando pra fazer aquilo que é difícil pra gente fazer. Nessa área que nos dói mesmo. Então talvez aí você tenha sido curada de algo que você nem sabe que tinha. Tá vendo? Com certeza, porque eu não era muito de chegar de ficar abraçando, não. Não. E existe algo prático e simples que podemos aplicar no dia a dia pra cuidar da nossa mente, do coração,
existe algo assim que você... Vamos falar assim, uma dica. Uma dica que você dá tem pra nós. muitas coisas que dá pra fazer, né? Mas, primeiro, eu acho que a gente tem que ter clareza de onde a gente quer chegar. Tudo que a gente já falou aqui um pouquinho de cada. Ter clareza de onde quer chegar. As suas expectativas estão coerentes com o cenário que você tá hoje, com a realidade, né? Pelo amor de Deus. Porque às vezes a gente quer atingir um nível assim que tá fora da questão assim da lógica. Precisamos trabalhar com organização, com agenda, para ter equilíbrio em todas as áreas. Porque se você tiver excelente no seu trabalho, mas estiver em falta ali com a sua família, você vai se cobrar por conta disso. Se estiver em falta com o seu espiritual, você vai se cobrar por conta disso. Então, ter essa questão de organização com o seu tempo, saber gerenciar tudo isso. Também praticar exercício físico, né? Isso é algo assim que todo mundo fala, é algo que é comprovado cientificamente por conta da liberação ali de dopamina, serotonina que a gente tem, de hormônios e ter um tempo de qualidade seu com você mesmo. Hoje isso tá raro, né? Nossa, é difícil mesmo. Tá muito mesmo. raro, porque o tempo que a gente tem, assim, pra descansar, pra ficar à toa, a gente sempre tá ali, né, vem o celular na hora. E aí, isso não é descanso, né? Isso daqui, pelo contrário, é estimulante. Tá estimulando ali o tempo todo você. Nossa, isso celular mesmo. A cabeça não relaxa, né? Não relaxa. Porque você tá com o celular todo o tempo na mão. Hoje tá difícil. E quanto é importante isso pra empreendedora? Porque o tempo à toa é onde a gente desperta criatividade, sabia? Olha. Então. E a gente nós que empreendemos, precisamos de criatividade. Então, é nesse tempo à toa que vão vir que a gente vai gerenciar também essa questão da criatividade. Mas você sabe que eu tinha, né? Desde que eu comecei, que eu tava passando por todo o pico que eu tava passando, eu falei, eu preciso de um tempo pra mim. Uhum. E, inclusive, já vou falar dela aqui, já aproveitando, da minha consultora. Eu ganhei uma consultoria de moda e estilo. Ela gente, Rô, meu amor, um beijo pra você. Você é maravilhosa. Eu agradeço a Deus todos os dias e a você sabe, né? Pelo companheirismo. E ela me ajudou muito, principalmente nessas questões do meu aqui e agora, de me relaxar. E essa semana a gente conversando, ela falou pra mim, o que você gosta de fazer? Ela falou, a Rayane. O que a Rayane gosta de fazer? Eu falei, a Rayane gosta de deitar no sofá e assistir Netflix. Ela falou, ótimo, então vai fazer isso. Mas você sabe que eu me culpo? Quando eu comecei a fazer isso, tipo, meu marido às vezes, meu marido tava em outro horário de serviço, ele chegava em casa assim, eu falava, nossa. E eu tô deitada no sofá e ia até brincar. Ele, nossa, que vida boa. Eu falei, eu mereço, né? Ele falou, aí ele sempre falava, não, você merece. E ficava lá, continuava deitando assim. Mas no meu subconsciente tava, será que eu mereço mesmo? Tá aqui sentada, deitada, assistindo. No entanto, que eu parei. E aí, essa semana, conversando com a Rô, ela falou pra mim, ela falou, não, volta. Porque todas nós... Ela falou, esquece o aparelhinho na mão, viu? Ela desliga, coloca no silencioso, deixa longe de você. Você quer assistir sua televisão, deita lá, assiste. Você quer ir ler. Porque eu falei que eu gosto de relaxar. Tipo, se for assistir na televisão, eu até durmo. Nossa, me acordo, parece que é outra pessoa. Mas eu parei de fazer isso. E eu vejo que faz falta. Tanto pra criatividade, pra gente ter até com a mente mais leve. Tanto quanto pra mim mesmo. Porque eu não me cuido. Eu vou ser bem sincera. Eu me devo muito nessa questão do meu autocuidado. Eu trabalho todo dia na minha mente. Eu preciso ir pra academia. Eu preciso comer direito. Eu preciso parar de me cobrar tanto. Mas tipo assim, igual eu falo, é ação, né? Eu tô indo um passo de cada vez agora. Porque eu me cobrava até de não conseguir me cuidar. E aí acaba ficando ruim do mesmo jeito. Sim. Essa autocrítica, né, do não cuidado já é um ponto assim negativo. Então, só o fato de você não se criticar já tá no comecinho, né? Eu tô tentando. Mas eu tô tentando. Eu também tenho essas questões, né, do autocuidado. Eu falo assim que... só que é isso que a gente tem que analisar, né, Rá? Porque assim, olha, hoje não tá do jeito que eu queria, mas eu tô fazendo alguma coisa. Então, não é algo que está assim estagnado ou zerado. Né? Hoje eu tô cuidando disso, amanhã eu cuido da outra coisa e tá tudo bem. Agora, a questão de
de se permitir descansar. Nossa, é super importante isso. Que bom que você colocou esse assunto e até incrementou ali o seu marido no meio da questão, porque é isso. A gente acha que precisa estar o tempo todo na ativa, fazendo alguma coisa pra estar bem, né? Pra ser reconhecida, pra ser validada. E se não tem isso, parece que não tá legal, né? Parece que a gente tá sempre devendo alguma coisa pra alguém. E não é, a gente precisa também desse tempo de descanso. A minha caixinha do nada também é assistir Netflix ali. E principalmente se for aquelas coisinhas assim meio bobas, assim. A minha caixinha do nada. Eu tô no dorama e na Wandinha agora, na minha caixinha do nada. Mas eu gosto também de séries, assim, que trazem reflexões e tudo mais. Mas quando eu preciso, sabe, descansar minha mente, eu também vou, assim, num filminho, assim, de romance, alguma coisa assim. Você sabe o que eu coloco? Às vezes eu não tô nem prestando atenção. Tipo, eu relaxo lá, fico, aí o sono vem vindo, eu falo, quer saber? Eu vou dormir. E aí eu durmo, porque assim, é o meu momento de relaxar. Então, se eu quero dormir, eu vou dormir. E é importante, o autoconhecimento, eu falo que traz muitas portas, né? E alivia muito a nossa vida por conta disso. O que pra você é a sua caixinha do nada? O que pra você é descanso? Porque às vezes a pessoa nem sabe, né? O que pra ela é descanso. Mas eu não sabia. Foi assim, eu falo que Deus coloca pessoas na vida da gente em momentos que a gente tá precisando muito. Deus coloca as pessoas certas no momento certo na nossa vida, quando a gente tá direcionado por Ele. E desde que eu comecei a transição, desde que eu comecei a passar por todo o processo, Deus tem colocado mulheres na minha vida que tem me ajudado nessa questão. Nessa questão de me autoconhecer. Sim. De me presta atenção em você. É você, é a Rayane. A minha consultora, a Rosana, ela fez uma pergunta pra mim. Ela falou, quem é a Rayane? Eu falei, a Rayane é mãe, é esposa. Não, a Rayane. Eu falei, não sei quem é a Rayane. Aí ela começou a rir, ela falou assim, então, vamos começar a trabalhar nisso e você vai saber quem é a Rayane. Ela falou, um dia eu vou perguntar pra você quem é a Rayane e você vai falar. Eu fiquei pensando, falei, nossa, que estranho. Porque a gente não pensa nessa questão. Quem que é a Ellen? Porque se ela é uma consultora de imagem, como é que ela vai... como é que você vai se vestir de acordo com aquilo que você é? Se você não sabe o que você é, né? Do que você gosta e tudo mais. Eu falei, nossa, boa pergunta, viu, Rô? Porque eu nunca parei para pensar nessa questão e eu acredito que a maioria das mulheres empreendedoras, elas não param para pensar nisso. Nas pessoas, né? Não só as mulheres que empreendem, as mulheres no geral, que é dona de casa, que mesmo que não empreende, é a dona de casa, que também tem muita coisa que quando a gente não trabalha, eu acredito assim, que deve ser um pouco mais difícil. Porque você trabalha, você fala, não, eu tô em casa, mas eu tô trabalhando. Quando você decide ser só a dona de casa, se você trabalha ou se você já é dona de casa, eu acredito que é mais fácil. Mas eu acho que é um pouco difícil essa questão de você ter o seu tempo, de você se autocuidar, porque você tá sempre cuidando do outro. Você tá, tipo assim, eu tenho meu filho, tenho meu marido, é a minha obrigação, a gente coloca muito isso, a minha obrigação... Cuidar da casa. É fazer dar o bem-estar pro outro. E a hora que der um tempo, eu me cuido. E eu acho que é mais difícil por conta disso. Se você não trabalha e você é dono de casa, trabalha em casa, tem um monte de a fazer de casa pra fazer, acaba se cobrando mais ainda. Sim. Né? Eu acredito, né, que a maioria das mulheres passam por isso. E é por isso que é importante buscar um ponto de equilíbrio, que eu falo assim, o problema não é trabalhar muito, o problema não é se entregar para aquilo que você gosta de fazer, mas é você não contrapor isso com o lazer, por exemplo, com o descanso, com o tempo em família, por uma atividade que você gosta e tem prazer de fazer, né? Gente, eu sempre brinco assim, que tem uma colega lá da igreja, que ela ama andar de bicicleta. Eu queria andar de bicicleta. Ela tem paixão, gente. Esses dias eu voltei na força do ódio, falei pra ela, não é pra mim. Ela fala, minha terapia é andar de bicicleta. Meu irmão vai pra tudo quanto é lugar. Não é? De bicicleta. Não, eu admiro super quem consegue, mas meu Deus, isso pra mim foi... Então, eu queria tentar, não tentei ainda, viu? O meu sonho é conseguir correr. Eu quero correr, né? Inclusive, quarta-feira eu vou começar também com uma pessoa que vai me ajudar. Mas o de bicicleta pra mim não vai. Mas pra ela, nossa, ela fala ali que é a terapia dela. Que ela sai ali, ela consegue colocar os pensamentos dela em ordem. Ela é empreendedora, inclusive. Então ela fala que de vez em quando ela precisa dar esses escapes de bicicleta pra colocar ali, encaixar tudo no lugar
voltar a sentar e continuar o trabalho dela. Então, o que pra você, né, é esse pontinho aí que te dá prazer pra você contrapor com o trabalho, pra não ficar uma coisa pesada e cansativa, né? E Ellen, eu coloquei lá no nosso Instagram uma caixinha de perguntas, aí eu peguei algumas só, que como a gente já tinha aqui, mandaram assim, ó, sobre o Setembro Amarelo. Qual a melhor abordagem para quem está passando por esse processo? A gente até falou um pouquinho, né, sobre, eu acredito que deve ser o processo de depressão, que às vezes acaba coincidindo com o suicídio. Sim. No caso ali, né, de uma pessoa que está passando por um processo de depressão, é o acolhimento mesmo, né, o estar ali, o estar presente. Porque, assim, às vezes essa pessoa ela não quer conversar, ela não quer ajuda, não aceita, né, é difícil mesmo. Ou muitas vezes a intervenção, mas só dela saber que você está ali por ela, que você se preocupa, né, não achar que sempre é frescura, né, que é um fardo, então é mais a questão mesmo ali de priori, assim, o acolhimento, isso é muito importante, é a questão da abordagem, né? Então... Agora, se é uma pessoa que perdeu alguém por conta do suicídio, essa pessoa, ela precisa de uma atenção maior, né? Porque vem toda essa questão da culpa, fora o processo do luto, né? Que não é fácil também. Então, precisa realmente de uma atenção, de um cuidado maior. E da rede de apoio, né? Que é muito importante. Muito, muito importante. Eu passei da minha família por isso e o apoio, a abordagem ali de estar junto... De não deixar a pessoa se sentir culpada é muito importante. Muito importante. Muito importante. Outra pergunta do Instagram. Por que às vezes repetimos padrões de comportamentos que sabemos que vão nos prejudicar? Nossa. Legal essa pergunta. Por que às vezes a gente repete padrões que a gente sabe que é algo que não é legal, não é isso? Isso. Bom, o nosso cérebro, ele trabalha de formas... como se fosse para resolver, sabe? Soluções. Resolver problemas, assim, trazer soluções para nós. Quando uma coisa ela não é elaborada, a gente fala, né? A tendência é que isso venha a se repetir. A gente busca padrões, né, comportamentos que vão fazer com que aquilo se repita na nossa vida no intuito de resolver, de trazer uma resolução. Tudo que traz resolução pra gente, traz também amadurecimento, traz crescimento, traz experiências, né? Então, é algo que a gente busca. E tá muito ligado também, assim, com uma questão também de verificação, sabe? Porque nós carregamos crenças, né? Nós crescemos, vamos tendo experiências, a gente constitui o nosso mapa mental, aquilo que a gente acredita que é verdade, que é o certo. Então, muitas das vezes também, a gente assume ali comportamentos e fazemos escolhas que vão respaldar as nossas verdades, as nossas crenças. Então, por isso que muitas das vezes também a gente acaba aqui repetindo padrões. Por exemplo, uma pessoa que hoje, ela sempre teve assim, uma questão de escassez financeira. Hoje ela até consegue ganhar bastante mais assim, dinheiro, mas ainda continua sempre endividada, sabe? Sempre gastando mais do que ganha. Então, o que está envolvido ali? Talvez por conta dessa crença de escassez financeira, crença de que ela não pode ser próspera, que só os outros podem ser, enfim. Se auto-sabota, né, com situações ali para que sempre esteja no vermelho. Porque ali, inconscientemente, ela vai estar provando para ela mesma que ela é aquela pessoa, que não vai prosperar mesmo. Que ela tá certa naquilo que ela acredita ser verdade sobre ela. E é muito complicado isso, Rá, porque assim, olha, nós criamos caminhos neurais nesse mapa mental. Imagina assim, um mapa com caminhos que nos levam às nossas verdades, às nossas crenças. Esses caminhos, eles não podem ser desfeitos. Nada é apagado ou desfeito. Mas nós temos que criar novos caminhos para novas verdades. Porque assim, olha, eu acredito que hoje tem coisas que você abandonou como sendo verdade pra você, né? E criou novos hábitos, criou outras verdades sobre si mesmo, eu digo. Então, assim, criar novos caminhos é mais difícil, né? Então, por isso que muitas das vezes é mais fácil fazer aquilo que a gente já conhece. Já faz, é verdade isso. Né? Então, o esforço de criar algo novo sempre vai ser maior.
Mas é necessário, né? Criar novos hábitos, trilhar novos caminhos e chegar em lugares que a gente não chegou, indo contra esses pensamentos que se levantam ali naquele momento, né? Poxa, será que vai dar certo? Será que é pra mim? Será que eu mereço estar aqui descansando agora enquanto meu marido tá lá trabalhando? Tudo isso são coisas que a gente tem que exercitar a nossa mente até que ela realmente tenha aquilo como verdade substituindo a outra. É complicado, isso que você falou é verdade. Que o novo, eu costumo falar que dá medo, né? Porque a gente já tem um padrão, a gente já segue um caminho, e aí você fala assim, eu vou sair desse caminho, que pra mim é certo, é o que eu tô fazendo, pra começar algo novo. E eu fiz muito isso esse ano. Eu abri muitos caminhos novos pra mim, de coisas que eu falava, não é mais pra mim, não combina mais comigo, e me deu muito medo. Mas, como eu falo, né? Vai com medo mesmo. Sim. E o autoconhecimento, aqui nesse momento, ele é muito bom porque você vai entender o porquê. Por que eu tenho esse comportamento? Por que eu busco isso? Por que eu faço isso? Né? Uma vez eu li um livro onde a pessoa ela, sempre estava ali em alguma situação que ela ficasse em posição de inferioridade. Né? Então, ela mesma acabava se colocando em lugares assim, que tornava ela como sendo inferior, porque aquilo ali era uma verdade que ela tinha estabelecida, né? Que ela era a pessoa ali dentre outras miserável. E para quebrar isso precisou assim de muita constância, né? É autoconhecimento. Por quê? Aí vai ver na questão da raiz ali, por que tava assim, na infância sempre foi aquela pessoa que ganhou roupas doadas, sabe? Nunca teve aquele prazer de ir na loja comprar algo novo. E quando você descobre a raiz e aquilo faz sentido pra você, você fala, é a partir daqui. Então não quer dizer que vai haver um milagre e que do dia pra noite você vai passar a pensar diferente, mas é algo que você já vai saber, por isso o meu comportamento. Então eu não preciso mais fazer assim agora, né? Porque a minha maturidade é outra, o meu modo de pensar é outro, né? As minhas condições hoje são outras, e aí a gente pode pensar de forma diferente, de forma nova. É verdade, isso é verdade. Tem um pessoal aqui no nosso canal do YouTube, Ellen. Amanda Carolina mandou umas carinhas de coração. A Cláudia Manfrim, desculpa, falou, Glória. E a minha filha, que tá me assistindo, meu amor, mamãe te ama também. Mamãe também tem muito orgulho de você, viu? E a Elisângela Marque mandou assim, orgulho de você, Ellen. Obrigada. Gente. E, Ellen, como tornar a rotina mais leve com tantas responsabilidades? A gente já falou um pouquinho aqui sobre a gente tirar um tempinho, né? E o que mais? Qual mais dica você dá sobre essa questão de a gente tornar a nossa rotina um pouquinho mais no aqui e agora? Eu acho que está muito ligada à expectativa, e eu quero acrescentar também a questão da comparação, né? Não ficarmos nos comparando com aqueles que já estão no lugar talvez que a gente quer chegar, né? Porque eu acho que a comparação, ela rouba a nossa alegria muitas das vezes. E levar essa vida mais leve tem muito a ver com aquilo que a gente acredita, né? Acredita que está fazendo certo, você acredita que hoje você está fazendo o suficiente, então aquilo que você fizer, você vai fazer com amor, você vai fazer com intenção, né? Com graça. Deixa de ser um peso. Agora, se você não tem esse olhar, fica pesado, né, Rá? Então, eu acho que tem muito a ver com isso que a gente já falou aqui, sobre a forma como a gente deve equilibrar todas as coisas e incluir esse cuidado pessoal também. Acho que é muito importante, né? A gente ter o autocuidado. Eu falo que desde que eu comecei a trabalhar um pouquinho nisso em mim, eu senti que deu uma revigorada aí. Fala uma frase ou uma reflexão que você carrega para deixar de mensagem para as nossas segundelas. Eu acho que o que eu tenho para falar, assim, que o autocuidado, né, ele não é luxo, ele é necessário, porque uma mente saudável, ela é capaz de liderar,
né? Uma mente que tá ali centrada, sem interferências, ela consegue liderar melhor, ela consegue fazer escolhas melhores. Então, deixa de ser um luxo para se tornar algo essencial nos dias de hoje, né? E eu quero até aproveitar, Rá, e pedir uma oportunidade de estar falando dos projetos que eu faço acerca disso. Imersões terapêuticas com mulheres, e a próxima vai ser agora em novembro. Que delícia. Tá longe, tá perto, né? Porque tá chegando, já estamos... Já chega. Setembro já, daqui a pouco Pode falar, fica à vontade. Sim, então nós fazemos essa imersão, a gente procura ser um lugar bem gostoso, sabe? Um ambiente bem acolhedor, e tudo sendo direcionado e guiado por Deus. Foi um projeto que Deus me deu, e já tô aí nos preparativos dele. E também quero falar de um grupo que eu criei no WhatsApp, que chama Jardim Interior, onde eu alimento esse grupo também com reflexões, com meditações, né? Algo, tudo envolto desse cuidado emocional, para a gente conseguir manter a nossa mente saudável, para desempenhar aí todas as nossas funções e aquilo que a gente tem para fazer no dia a dia. Então, você participando desse grupo, é legal porque ali também eu já vou depois colocar as informações da próxima imersão, né? Então, fala pra gente seu Instagram, seu arroba, tudo certinho, pro pessoal entrar em contato com você. Tá. Meu Instagram é @EllenDonati _psicanalista. E o link do WhatsApp eu acho que tá na bio. Tá na bio. Então, gente, daí pode me procurar lá, que eu adiciono no grupo. Já segue aí a Ellen pra entrar no grupo. Eu já quero também, já vou entrar aqui no grupo depois, que eu já quero fazer parte, porque você teve uma também que eu queria ir, não consegui, porque eu tinha compromisso. A gente fiz uma imersão em janeiro, já era pra ter feito outra, né, mas tô aí, protocolei um pouquinho, mas vou fazer agora em novembro. A de janeiro foi uma benção. Nossa, imagino. Superou as minhas expectativas. Olha, também. Sério? Ai, que delícia. Gostoso. Mas é muito bom, né? Eu tenho uma amiga psicóloga, acho que você conhece a Vandiane, lá de São Paulo. Sim. E ela tá fazendo muito, tipo, esses encontros lá, tipo assim, num lugar verde, numas áreas, tipo, um café da tarde. Delícia, Nossa, falei, vou ir lá pra São Paulo pra participar. Que delícia que é. Mas, ó, a gente tem uma Ellen aqui. Tem aqui, gente. Tem a Ellen. E eu já quero abrir um espaço aqui pra você, se você quiser mandar um beijo pra alguém, agradecimento, fica à vontade. Tá bom? Eu agradeço a Deus, né, em primeiro lugar. Minha família, meu esposo, que sempre incentivando, né, motivando. Até saí de casa e falei, me abençoa. Aí ele me abençoou, mas é tão tranquilo, sabe? Tipo assim, às vezes confia mais até do que a gente, né? Então eu quero agradecer meus filhos, que também são, né, apesar de serem crianças, mas estão sempre ali na torcida, e eu amo tudo isso. Agradecer a todos, né, minha rede de apoio, minha igreja, minha pastora que orou por mim hoje, né, que eu até comentei com a Rayane, eu não tava muito bem hoje, e entendi que precisava ali, né, de uma retaguarda, e ela foi minha retaguarda. Minha amiga Fernanda também, que tá sempre me incentivando. E a você, Rá, pelo convite, meu amor, né, por poder estar aqui. Eu agradeço muito por confiar também no meu trabalho, né, e naquilo que eu faço. Sempre, né? Obrigada. Eu já quero agradecer também, que primeiramente a Deus, ao meu marido, igual você falou, ele me traz, né? Eu falei pra você, quer que eu vou? Não, eu levo. Eu falei, então vamos levar. E aí, desde que eu comecei o Segundo Elas, ele fala assim para as crianças, vamos orar pra mamãe. E aí, ali no carro, até demora uns minutinhos que eu chego, que aí eles fazem uma oração, abençoa, né? E a rede de apoio é muito importante na nossa vida. Eu quero agradecer a Deus pela minha família, agradecer a Ele por esse programa, né? Pelo Segundo Elas, que foi um projeto de Deus. Quero agradecer também, gente, aqui, ó, a minha amiga maravilhosa. Já tô exibindo aqui meu colar, meus anel, a Diva Acessórios. Carol, gente, a Diva Acessórios fica lá na Armando Salles. E tem uns acessórios mais lindos que os outros. Ó, colarzinho. Lindo mesmo. Pulseira, anel, olha que lindo. Lindo, lindo, gente. Então, vai lá na Diva garantir seu acessório. Carol, amiga, um beijo, sucesso pra você, pra essa loja incrível, linda. E tá cheio de novidade. A gente foi lá hoje, ó. Ela tava com um monte de coisa lá na mesa, um monte de acessório. Então corre lá que tá recheado de novidade pra vocês lá na loja.
E eu também já quero agradecer a Rosana, né, que é a minha consultora, que desde o primeiro episódio, gente, das 6 horas ela já sabe que eu tô mandando mensagem pra ela. Fala assim, Rô, ajuda eu aí. Me dá uma ideia de um look. Então, Rô, meu amor, muito obrigada. Amo a sua vida, que Deus continue te abençoando. E eu creio que esse presente que você me deu, o Senhor vai abrir muitas portas na sua vida, porque você abençoou uma mulher que ora e ora muito pela sua vida. E quero agradecer aos meus pais, a minha mãe, a todo mundo, né, que participa, a minha família, que me incentiva, que compartilha minhas fotos, compartilha os links, comenta, tá sempre na interação, né, que é muito importante. E também, eu não poderia deixar aqui, nesse terceiro episódio, de agradecer a minha irmã, a minha princesa, que vem aqui toda segunda-feira para fazer vídeo, para tirar foto, vem sempre antes aqui nos nossos bastidores, a minha querida Eixla. Irmã, amo você sabe disso, você mora no meu coração. E é isso aí, gente. Tem um pessoal mandando mensagem aqui, eu já ia encerrar, mas eu quero que a Ellen mande um abraço aqui pro pessoal, que ainda a Priscila Alves. Beijo, Pri. Mandou a mensagem. A Jéssica Nayara, beijo, amiga. Amo a sua vida, viu? A Elisângela falou. Beijo, Lica. Amo você, meu amor. Que bênção, assuntos importantíssimos. A Cláudia, parabéns. Não conhecia o canal. Assunto muito necessário para esse tempo. Beijo, Cláudia. Pode mandar. Priscila, Cláudia, Elisângela. Mandar tudo aqui a mensagem, ó. Nós tá encerrando, tá mandando beijo aqui pra você, hein, ó. Falando orgulho, bênção. Meus amores. Meninas, muito obrigada aí o pessoal que tá aí no nosso canal assistindo, interagindo aqui, que é muito importante pra gente isso. E também vai lá nas nossas redes sociais, tá bom? No canal do YouTube do Segundelas e também aqui da nossa Rede On, que é onde a gente tá transmitindo, né, o nosso canal. A gente tá aí na correria aí pra fazer uns trâmites, mas estamos aqui, gente, na Rede On aqui, vamos continuar aqui que é sucesso, né? Então eu quero aqui já agradecer a cada um de vocês. Segue a gente nos nossos canais. A Ellen, já passou o arroba dela aqui pra vocês. Seguem lá a Ellen. Segue o Segundelas, a Rede On, porque toda segunda-feira nós estamos aqui. Cada segunda-feira com uma história diferente. Cada segunda-feira com uma mulher inspirando a outra e impulsionando, né? Porque é isso que a gente precisa. Importante. De mulheres que levantam outras mulheres, né? Então eu já deixo aqui o meu boa noite. Um abraço para todos vocês. Ellen, meu amor, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu amei nosso bate-papo aqui. Eu amei esses assuntos. Gostei também. Eu amei porque eu já me descobri em várias coisas aí que você mandou. Então, muito obrigada. Que Deus continue abençoando a sua vida. Amém. Tá bom? Ama a sua vida. Você mora no meu coração. E foi um prazer quando eu te conheci. E obrigada por ter aceito o convite de estar aqui com a gente hoje. Amém, meu amor. Muito obrigada também por tudo. Que Deus te abençoe. Que esse canal venha prosperar e alcançar muitas vidas em nome de Jesus. Amém. E encerramos por aqui mais um episódio do Segundelas, pessoal. Boa noite e uma boa semana para vocês.